Quantos aqui sabem que os líderes dessa igreja estão jejuando? A igreja está sabendo? Pois é, nesses dias de jejum, que vão acabar dia 20, né? Dia 20. Tem acontecido comigo algo que não era muito comum esses dias de jejum. O Senhor tem me acordado de madrugada, né? E eu tenho aprendido também durante esses dias que nós podemos falar com o Senhor a qualquer momento. Se você quer falar com o Senhor, você pode falar com Ele a qualquer momento, em oração. Você começa a orar, basta você orar e você vai falar com Deus em qualquer momento. Mas aprendi que quando Deus quer falar conosco, é Ele que diz qual é a hora. É Ele que chama, né? Ele é que fala no momento que quer falar conosco. E comigo Ele tem preferido de madrugada. E aí eu descobri também que a hora que Deus fala é de madrugada. Por quê? Porque se você for ver na Bíblia, você vai ver várias situações. Por exemplo, a hora que Jesus orava era entre 3 e 4 horas da manhã. A hora que ele acordou Samuel, era de 3 para 4 da manhã. Era a hora chamada de última vigília. Não que Deus não fale em outro horário, mas digamos que essa aqui é o horário preferido dele, de madrugada. E assim tem acontecido comigo, ele tem me acordado algumas madrugadas. E essa palavra que eu trouxe hoje para vocês é resultado de uma dessas madrugadas. A nossa palavra de hoje, ela se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Só esse versículo. Vou repetir. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Em algumas versões diz quem creu, né, na nossa pregação. E em algumas versões também diz a quem foi revelado o braço do Senhor. Tem essas duas versões. Na minha tem quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. O título da mensagem só podia ser o versículo. Quem creu na nossa pregação. É o título da mensagem de hoje. Quem creu na nossa pregação. Querido, Isaías 53, o Senhor me chamou a atenção para esse capítulo do livro de Isaías, quando eu ainda era católico. Quando eu estava lá lendo a minha Bíblia de estudo Ave Maria, eu estava lendo a minha Bíblia de estudo Ave Maria, e aí o Senhor me levou para esse texto, e eu como católico, não sei os católicos de atualmente, mas os católicos da minha época, eu já estou aí há 14 anos como crente, como evangélico, mas os católicos da minha época tinham mais conhecimento apenas do Novo Testamento. A gente pouco lia o Antigo. Eu, por exemplo, conhecia muito pouco a respeito dos profetas, quase praticamente não lia o livro dos profetas. E o Senhor me chamou exatamente para o livro de Isaías 53, ainda naquele tempo. Depois, quando eu me converti, essa palavra ficou muito forte em mim. Ela praticamente, eu digo que ela é a minha palavra. Digo uma palavra na Bíblia que é a sua palavra, aquela que parece que fala com você. Não tem, né? Acho que vocês têm também. Você deve ter também uma palavra que você diz assim, é a minha palavra. Essa aí é a minha palavra. Né? Então, a minha palavra é Isaías 53. Interessante, eu nunca preguei sobre ela. Mas quando o Senhor me acordou de madrugada, Ele começou falando sobre isso. Sobre essa palavra. Isaías 53. E uma coisa que a gente vê aqui no começo, só esse versículo,
que diz: quem creu na nossa pregação e a quem foi manifesto o braço do Senhor. Querido, se você inverter esse versículo, ele vai ficar mais ou menos assim: quem creu na nossa pregação e a quem foi manifesto o braço do Senhor. Se você inverter, vai ficar: o braço do Senhor é manifesto ao que crê. Você entendeu? Dentro da pergunta tem uma resposta e uma declaração. E ela diz: o braço do Senhor é manifesto ao que crê. Ser manifesto é o quê? É se manifestar. Então, aquele que crê tem manifesto na sua vida as coisas do Senhor, o braço do Senhor. Após isso aqui, Isaías começa a desenvolver o texto. E aí ele vai falar de quê? Ele vai falar do sacrifício de Cristo e de tudo que foi conquistado na cruz. Se você crê em tudo que foi conquistado na cruz, vai ser manifesto na sua vida. Vamos começar por aqui. É só o começo. Vamos começar por aqui. Lá na madrugada, a primeira coisa que o Senhor me falou foi a seguinte frase: não há incrédulo. Você escutou? Eu vou falar pausadamente, procurar falar pausadamente, para que não haja nenhum tipo de confusão na sua cabeça, para que você não entenda aquilo que eu não disse, mas você compreenda exatamente o que eu estou querendo explicar. Então, eu vou procurar ser bem tranquilo no meu falar, para que não dê o famoso nó na sua cabeça, tá bom? Então, o Senhor falou para mim: não há incrédulo. Aí eu disse: mas, Senhor, a Bíblia está repleta de trechos que falam sobre incredulidade. Como não há incrédulo? E aí começou a explicação. Preste atenção na explicação. Eu fui no dicionário procurar o que é que significa a palavra incrédulo. A palavra incrédulo, o mais simples que eu encontrei, a palavra incrédulo, ela significa aquele que não crê. Olha aí, que revelação. A palavra incrédulo significa aquele que não crê, ou que tem dificuldade para crer em algo ou em alguma coisa. Esse é o incrédulo. E o contrário de incrédulo é o quê? Crédulo. E o crédulo é o quê? É aquele que consegue crer em algo ou em qualquer coisa. Ele tem facilidade para crer. Nenhuma dúvida aqui sobre o que é incrédulo e sobre o que é crédulo, né? Mas o Senhor tinha dito para mim que não havia incrédulo. Como assim, Senhor? Preste atenção. Existem duas coisas: a palavra de Deus e a palavra que não é de Deus. Concorda comigo? Ou a palavra é de Deus, ou a palavra não é de Deus. Não existe uma terceira coisa. Quem não crê na palavra de Deus se tornou incrédulo para essa palavra. Compreendeu o que eu estou dizendo? Quem não creu na palavra do Senhor se tornou incrédulo com relação à palavra de Deus. Tranquilo aqui? Se você não creu na palavra de Deus, você se tornou um incrédulo com relação àquela palavra de Deus. Muito bem. Mas, se você não creu na palavra do Senhor, o que Deus estava tentando me falar, que virou uma chave na minha cabeça, e eu espero também que vire na sua, é que aquele que não consegue crer na palavra do Senhor, ele tem que estar crendo em alguma coisa. Concorda com isso? Se ele não está crendo na palavra do Senhor, ele está crendo em outra coisa. Que outra coisa é essa? Eu disse que só existe duas palavras. Uma é a palavra de Deus e a outra é a palavra de quem, meu irmão? Pode dizer. Do diabo, do nosso inimigo, do fedorento. Só existem essas duas palavras, do tinhoso.
do mentiroso. A palavra de Deus, ela é a verdade, concordam? Alguém tem dúvida sobre isso? Que a palavra de Deus é a verdade? Mas se a palavra de Deus é a verdade, a do diabo é o quê? Mentira. Mas se você se tornou incrédulo para a palavra de Deus, você tornou-se crédulo para a mentira do diabo. Vira a chave. Ou você se tornou crédulo para a palavra de Deus, incrédulo para a palavra de Deus, ou você se tornou crédulo, aquele que crê na palavra do diabo, que é uma mentira. Agora voltamos para cá, Isaías 53. O braço do Senhor é manifesto ao quê? Crê. Ao que não crê, não é manifesto. Mas se eu creio na mentira do diabo, o que é que vai ser manifesto na minha vida? A palavra que o diabo lançou. Ela vai ser manifesta na minha vida. E aquela palavra do diabo, que é mentira, vai se tornar verdade para mim. Queridos, não sei se você percebe onde é que eu quero chegar. Todo o momento nós lidamos com isso. Quem aqui não tem uma palavra de Deus, dada por Deus? Com quem aqui Deus não falou? Com quem aqui Deus não dá direcionamento? A pergunta é, em que você tem crido? Em qual palavra você tem crido? Porque, lembre-se, quero que você saia com isso no seu coração. Toda vez que você dá descrédito ou que você não crê na palavra do Senhor, você está crendo na mentira do diabo. E é isso que está sendo manifesto na sua vida, virando verdade para você. Deu para entender? Por isso a palavra de Deus para mim, não há incrédulo. Porque quem não acredita em A, acredita em B. Em alguma coisa você está crendo. Ficou bem claro isso? Eu quero que isso fique bem claro para a gente começar. Isaías 53, capítulo 4 e capítulo 5, diz assim, ó. Você pode ver se você tiver com a sua Bíblia aberta aí. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Existem aqui duas declarações. Existem aqui duas verdades. A primeira verdade, Isaías 53 está dizendo o quê? Que eu sou curado. Primeira verdade aqui. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores. Se ele levou sobre si nossas enfermidades e nossas dores, qual é a minha realidade hoje? Eu sou, pode dizer, eu sou curado. Fala que ele carregou também as nossas iniquidades. Se ele carregou sobre si as nossas iniquidades, eu sou o quê? Salvo. Eu sou curado e eu sou salvo. Aqui vem o ponto. Quem creu na nossa pregação? Quem consegue, de fato, ter no seu coração como verdade que eu sou salvo e que eu sou curado? Aquilo que você crê vai ser manifesto. Lembre disso. Se você puxar da memória, você vai perceber que lá no livro de Gênesis, quando Deus formou o homem e formou a mulher, Eva, ele disse assim, ó, vocês, uma ordem, vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Não era assim? Vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerá. Porque se comer, certamente morrerá. Veio a serpente
E a serpente disse o quê? Distorceu a palavra. Lembre-se que a característica principal do diabo, ele é o quê? Mentiroso. Ele vai sempre distorcer o que está sendo dito, o que o Senhor fala. Ele fala para Eva, o Senhor disse, não comerás das árvores do jardim. Ela disse, epa. Aí Eva ainda disse assim, epa, não é assim não. Ele disse que a gente poderia comer de todas as árvores, só não comesse da árvore que fica no meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se a gente comesse dessa, certamente nós morreríamos. O diabo foi e disse, mas não é bem assim. E aí continuou com o papinho dele, mentiroso, conduzindo a Eva a crer que a ordem não era exatamente como Deus tinha dado. Resultado, Eva comeu, e tudo aquilo que a mulher come, ela quer empurrar no marido, né? Quer que o marido coma também. Então aí ela pegou e disse, aí meu amor, comeu. A minha mulher é assim também. Eu não gosto de frango cozido, ela carro um franguinho para ela, quer colocar que eu como. Aí eu não quero, ela sabe que eu não quero, vai ver, ela esconde as coisas que ela quer que eu coma na comida para eu não encontrar. Quando eu como, aí já era, eu como enganado, quase enganado, né? Então a Eva pegou a maçã. Começou lá, viu? Começou lá. É da natureza da mulher. Aí a Eva pegou a maçã. Maçã, ó. Que maçã? Está no nosso subconsciente. Isso aí é pregação do diabo, que é a maçã. Ninguém sabe o que é, não. O fruto do bem e do mal. O pastor disse que era manga, né? Para uns é manga, para outros é maçã. Ela pegou lá o fruto e fez o Adão comer. Os dois comeram. Todos os dois comeram. E o que é que aconteceu? Aconteceu exatamente como o Senhor disse. Houve morte naquele momento. E eles foram destituídos da presença de Deus. Esse alerta aqui, querido, está lá no princípio. E eu estou trazendo hoje aqui para você. Toda vez que você tiver uma palavra de Deus, preste muito bem atenção no que Deus está falando e não deixe o diabo distorcer o que Deus disse. Se mantenha firme no que o Senhor falou. Porque se você se manter firme no que o Senhor disse, vai ser manifesto na sua vida. Mas se você não conseguir se manter firme naquilo, na palavra que o Senhor lhe deu, o que vai ser manifesto é a mentira que o diabo contou. Não tire isso da sua cabeça. Hoje. Essa palavra é para deixar isso bem claro para você. Muito bem. O que o diabo mais gosta de fazer é roubar a verdade de Deus que ele colocou em ti e transformar ela em uma mentira, transformar a verdade de Deus em uma mentira, para que aquilo seja manifesto na sua vida. Aquilo que você crê é a sua verdade e é manifesto na sua vida, deu para entender, né? Em quem você tem crido, na verdade de Deus ou na mentira do diabo? Estou só repetindo as mesmas coisas. Amém? Agora você vai ver como isso que eu estou dizendo é bíblico. E que o Senhor Jesus nos chamou a atenção para isso que a gente está falando aqui. Vamos abrir lá no livro de Mateus, capítulo 8. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 13. Que diz assim: Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Vou repetir. Jesus disse ao centurião: Vai, e como crestes, te seja feito. Está vendo aqui? Como você crê, vai ser o quê? Feito. Não tem mistério. Como você crê, vai ser feito. Deu para entender? Deu para entender? Segue. Para ler agora não dá. Então vamos falar agora do centurião. O centurião romano. Vocês conhecem a história do centurião romano?
Essa história do centurião romano, ela tem um detalhe importante, querido, que é o quê? Jesus destacou isso. Essa história que aconteceu com o centurião romano. Ele chamou o centurião romano de um homem que tem uma fé inigualável. Quem aqui quer ter uma fé inigualável? Só umas 3 pessoas, né? Tá bom. Acho que tá bom de nós desejarmos ter uma fé inigualável. Porque eu não sei se vocês se lembram, mas o nome dessa igreja chama-se Triunfo Glorioso da Fé. E isso não é nome de placa de igreja. Não foi porque o pastor pensou assim, um nome bonito para me botar assim, que enche a placa da igreja, fica bonito. Quando a gente fizer assim como é que chama? A arte, fica bonito para botar na frente. Triunfo Glorioso da Fé. Não foi, querido. Não foi assim que aconteceu. Foi um direcionamento de Deus para que a nossa igreja chamasse Triunfo Glorioso da Fé. Triunfo é uma vitória, mas não é uma vitória qualquer. É uma vitória excelente. Glorioso. Glorioso é glória, é altamente excelente. E o triunfo glorioso da fé só pode ser uma fé altamente excelente, ou uma fé inigualável, como essa que o centurião romano, que o Senhor Jesus destacou para que a gente percebesse como é uma fé diferenciada, como é uma fé inigualável. Ele disse, em todo Israel, eu nunca vi uma fé como a fé deste homem. E você já se perguntou por que é que Jesus destacou essa fé do centurião como uma fé inigualável? A única coisa que o centurião diz, gente, de diferente, é o seguinte, ele diz assim, o Senhor Jesus diz assim, eu vou na sua casa e o seu servo vai ser curado. O centurião pega e diz assim, não, Senhor, não vá na minha casa, não preciso que o Senhor entre na minha casa, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Aí vem o segredo, basta uma palavra e o meu servo vai ser curado. Basta uma palavra e o meu servo vai ser curado. E aí Jesus vem e diz, como crestes, vai ser feito. Vai, o teu servo já está curado. Fé inigualável é aquela que eu falo e creio. Falo e creio. Falo e creio. Como eu criei, vai ser manifesto. Querido, nós carregamos o nome Triunfo Glorioso da Fé. Se ainda não é uma realidade na sua vida, está no momento de essa igreja aqui andar de acordo com aquele nome que foi colocado nela, porque o nome não é apenas um nome, ele fala sobre nosso DNA. E o nosso DNA tem que ser de quê? De fé. Crie, por isso falei. Agora melhorou. Deu para entender? Qual é a tua igreja? Triunfo glorioso da fé. Então, se tem uma coisa que tem que ser presente na tua vida, é você crer. Você é dos que crê. Lembra? Eu não retrocedo. Sobre mim há uma... Esqueceram? Sobre mim há uma promessa. Prosperarei para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Prosperarei. Ainda tem o Isso não é cançãozinha que o pastor inventou para lhe alegrar, não, querido. Isso é porque no coração dele, isso é manifesto na sua vida. DNA PGF. É o DNA do que crê. Falei, criei, vai ser manifesto na minha vida. Está dando para entender? Diz uma só palavra e será
de acordo com como o Senhor falou, diz uma palavra e o seu servo será curado. Outro texto também, que vai ratificar isso que eu estou dizendo para vocês, e que o Espírito Santo está falando hoje para vocês através de mim, que assim como crê, será, que aquilo que você crê é manifesto, está em Marcos 23. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não, eu errei. É Marcos 11, versículo 23. Onze, 23. Porque, em verdade, vos digo, que qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Vou repetir. Porque em verdade vos digo, que qualquer um que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que será aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Assim como eu disse, crendo, vai ser manifesto. Assim como eu disse, crendo, vai ser manifesto. Assim como eu disse, crendo, vai ser manifesto. Aleluia. Querido, a fé inigualável do centurião, que ele disse só uma palavra. Eu fico perguntando aqui, você tem uma palavra de Deus? Ou você não tem uma palavra de Deus? Acredito que todos nós temos direcionamento de Deus. Porque toda vez que você coloca o seu joelho no chão, ou que você ora, e pede algum direcionamento de Deus, Ele te dá. E a partir do momento que Ele te dá um direcionamento, você tem uma palavra de Deus. E aí você tem que o quê? Tomar posse dela e se posicionar de acordo com aquela ordem. De acordo com aquele direcionamento. Se você fizer, vai ser manifesto aquilo que você queria. A pergunta é, você tem orado? Você tem pedido a Deus direcionamento? Ou você mesmo tem feito suas escolhas? Se você mesmo tem feito suas escolhas, a responsabilidade cabe toda a você. Mas se você apresentar ao Senhor, Ele vai te responder. E aí é só você seguir a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, eu vou fazer. E vai ser manifesto na sua vida aquilo que o Senhor disse para você que fizesse. Entendido? Amém? Agora a palavra também, ela fala aqui, querido, tudo aquilo que você pedir, crendo, vai receber. Aí eu pergunto, você já pediu alguma coisa que você não recebeu? O que ainda não recebeu? Então eu só vejo duas formas aqui. Primeira, se a palavra me diz que tudo que eu pedi, crendo, eu vou receber, e se eu não receber, eu tenho que saber por que é que eu não recebi. Só tem duas possibilidades. Ou você não pediu, ou então você pediu, mas não creu. Não tem outra possibilidade. Ou você não apresentou, não pediu, ou então você pediu, mas não creu. Porque a palavra que é a verdade, ela me diz que se eu pedir, crendo, eu receberei. Ver como pedis. Existe uma possibilidade de Deus não dar algo que eu pedi? Sim. Se porventura o que você está pedindo não está de acordo com a palavra de Deus, ou Deus sabe que aquilo não é bom para a tua vida. Existe essa
possibilidade. Mas se tiver de acordo com a palavra de Deus, se for lícito perante Deus, se você pedir e crer, vai ser manifesto. Está dando para entender, né? Eu sempre dou um exemplo assim. Você não pode pegar e dizer assim, ô Senhor, estou apaixonado pelo meu vizinho, me dá o marido da minha vizinha. Eu creio. Ei, irmão, essa aí não vai ser manifesto, não. Pode crer do jeito que você quiser. Mas Deus não vai dar, não. Só se for o diabo, né? Mas Deus não vai lhe dar, não. Porque não é lícito, não está certo, não está correto. Mas se tiver correto, se for lícito aos olhos do Senhor, não tem porquê você não receber se você crer. Creu, recebeu. Eu estou hoje aqui, querido, para instigar você a andar em um nível de fé diferente. E no momento que eu passo a mensagem para vocês, a mesma coisa está acontecendo comigo. Lembre-se que eu fui acordar de madrugada com essa palavra aqui. Então o Senhor está me levando a andar de forma diferente. Ele quer me conduzir a um lugar que eu só vou chegar nesse lugar se eu andar crendo. Naquilo que eu falo, crendo. E aí vai ser manifesto pouco a pouco na minha vida, na sua vida, o que o Senhor está lhe dizendo, o que o Senhor está direcionando. Eu sou o primeiro a ter que andar dessa forma. Eu sou o primeiro a ter que manifestar em mim o DNA TGF do crer extraordinário. Não é crer de qualquer forma, é crer extraordinário, glorioso, triunfo glorioso. Olha o patamar, ó. É fé do tipo Deus. Se dá para entender. É fé do tipo Deus. Querido, a fé, crer na palavra de Deus, ela é uma chave que vai te abrir o favor dele na tua vida. Você entendeu o que eu disse? A fé, você crê, é uma chave que vai abrir a porta do favor de Deus na tua vida. O que é que você está querendo? O que é que você quer alcançar? Creia. Você já está com a chave na fechadura. Continue crendo. Continue crendo. E a porta se abre. E vai ser manifesto aquilo que você está crendo. Hoje o Espírito Santo ele veio te instigar a mudar o teu nível de fé. A mudar o teu nível de fé. A andar em fé. Independente de qualquer circunstância. Independente de qualquer circunstância. Aleluia. Aleluia. Em Mateus 16, 17, eu não vou ler, mas em Mateus 17, está escrito um texto em que fala que Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 16 e versículo 17, depois você pode ver em casa. Está escrito um texto que diz assim, ó, meramente com a palavra, o Senhor Jesus expeliu espíritos imundos, malignos, né? E curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo intermédio do profeta Isaías, que é aquela palavra, ele mesmo tomou nossas enfermidades, carregou nossas doenças. Se cumpriu, todos aqui sabem que Jesus já foi para a cruz, ou tem alguma dúvida com relação a isso? Ele não já foi para a cruz? Ele não morreu? Ele ressuscitou? Chegar em casa, pegue Isaías 53, eu sei que tem algumas pessoas aqui que nunca leram, pegue Isaías 53 e leia. Tudo que está escrito ali são coisas que já se cumpriram. E todas as bênçãos conquistadas na cruz são coisas que o Senhor já realizou. Então o que é que está faltando? Se ela não foi manifesta na sua vida, é você tomar posse. É você crer. Se você crer e tomar posse
vai ser manifesto na sua vida. Aí você diz, mas irmão Oswaldo, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou vivendo. Eu não sei não. Mas o que a palavra diz é que se você crê, vai ser manifesto na sua vida. Eu estou passando por uma doença, fui diagnosticado com uma doença. Ei, irmão, para mim, eu creio que tanto faz o Senhor curar uma dor de cabeça, como Ele curar um tumor maligno de câncer. Ou você acha que tem diferença? Você acha que tem diferença? De Deus curar uma dor de cabeça? Ou curar um tumor maligno de câncer? Já alastrado? Vou lhe contar uma experiência que eu vivi. Eu tinha uma irmã que morreu de câncer, com 33 anos. Em determinado dia, ela lutou durante uns 3 anos. Em determinado dia, o meu irmão ligou para mim e disse, Oswaldo, eu estou indo te buscar. Ele mora lá em Fortaleza, a minha família todinha. Estou indo te buscar porque a Luciana, minha irmã, né? Ela está bem não. E os médicos já desenganaram. Aí depois vem. Aí ele veio, me pegou. Como é longe, eu demorei a chegar. Quando eu cheguei, querida, a cena era a seguinte. A minha irmã estava assim, na cama. A minha família estava fora do quarto, do lugar lá que eles colocaram ela. Todos reunidos do lado de cá, todo mundo chorando. Ela passou 3 anos em tratamento. Então, tiveram várias enfermeiras que acompanharam ela durante esses 3 anos. As enfermeiras que acompanhavam ela, estavam tudo do outro lado, chorando. As enfermeiras chorando aqui, minha família chorando lá, não tinha nenhum médico lá, só tinha ela, com os aparelhos ligados, ela sentada numa cama, quando eu entrei, ela sentada numa cama, um balde aqui, e ela cuspindo naquele balde umas coisas de dentro, parecia fígado de boi. Cuspindo aquilo para fora. Eu olhei para os aparelhos, ó, bem lentinho, bem lentinho. Minha irmã estava morrendo. E aí eu cheguei, olhei para ela, não falei nada, eu não orei em voz alta. Eu só baixei minha cabeça e disse assim, Senhor, me dê mais uma chance com ela. Deixa eu conversar pelo menos mais uma vez com ela. Querido, a oração só foi essa. Quando eu levantei minha cabeça, o aparelho começou. Pi, 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 pi. As enfermeiras correram, os médicos correram, pegaram ela, levaram ela. Não deu uns 20 minutos, ela não estava na UTI mais, ela estava na SEMI. Ela foi para a SEMI. E aí eu fui visitar ela lá, nesse mesmo dia. Eu fui visitar ela lá. E nesse dia, ela estava com aquela traqueostomia. Ela estava com isso aí aqui. E a pessoa que está com isso aí, ela não consegue falar. Tem que apertar aqui para poder falar. Né? E aí ela falava muito fraca, apertando aqui. Mas dessa forma, eu conversei com ela e eu fiz ela aceitar Jesus. A história depois prosseguiu e não caminhou muito bem mais para frente. Mas nesse momento, aconteceu assim. Ela confessou Jesus daquela forma naquele dia. Né? O que é que eu estou querendo dizer para você? Independente da circunstância, por mais feia que seja, por mais difícil que seja, se você apresentar o Senhor, crendo, vai ser como você disse. Vai ser como você disse. Isso serve para quê? Isso serve para cura. Isso serve para prosperidade. Isso serve para qualquer coisa que você imaginar que é um monte. Foi o que Jesus disse? Todo aquele que disser a esse monte, te arranca daí, lança-te no mar, crendo, vai acontecer. Querido, você diz assim, não, isso é uma figura. Porque é impossível que aquele monte ali da Pacatuba se levante e vai cair lá na Praia do Futuro. Imagina aí. Ei, querido, diz a palavra que da boca de Jesus nunca saiu uma mentira, uma palavra torpe. Se ele disse que se você cresce, iria acontecer, eu creio que aconteceria. Não tem um porquê você dizer, monte, se arranca daí e se lança na praia do futuro.
não tem muito propósito, né? Mas se ele falou que é assim, é assim. A pergunta é, o que é que o Senhor tem dito para você? É mais simples do que um monte se arrancar e jogar na praia do futuro? Acredito que seja. E o que é que está faltando para ser manifesto? Creia. 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 Independente da circunstância. Aquilo que eu creio é manifesto na minha vida. Eu falei para você no começo, querido, que o Senhor me falou que não há incrédulo. Ou você crê na palavra do Senhor, ou você crê na mentira do diabo. Agora, eu não posso sair daqui sem dar a você um direcionamento de como você deve fazer quando o diabo vier com conversa e mentira para você. Como é que eu faço, irmão Oswaldo? Quando eu perceber que o diabo está começando a colocar coisa na minha cabeça. Nós estávamos no aniversário da Sâmia, neta do pastor, e tinha um rapazinho lá, contando umas histórias que estavam acontecendo com ele, e o tempo todo ele dizia assim, tem uma voz falando aqui para mim, uma voz falando aqui para mim. E a voz só falava o quê? Só coisa ruim. Uma voz, ela fala aqui na minha cabeça. Ei, irmão, identificou que a voz que tu está ouvindo não é de Deus? Se você conseguir identificar que a voz que está sendo dita não é de Deus, o que é que você tem que fazer, meu irmão? Não dá ouvido a essa voz. É a primeira coisa que você tem que fazer. Faz tudo o contrário do que ela está dizendo. Você não erra. Do jeito que está te dizendo aqui, percebeu que não é de Deus, faz o contrário. Às vezes os irmãos chegam para mim e dizem assim, irmão, se Deus quiser, eu vou para a célula. Aí os irmãos não vai não, porque Deus não deve querer não. Ou às vezes a pessoa chega para mim assim, irmão, fulano, estou assim, com uma coisa no meu coração, uma voz que me diz para me orar por fulano, o que é que o senhor acha? Esse irmão, a única coisa que eu sei é que o diabo não ia mandar tu orar por ninguém. Se está mandando tu orar, só pode ser Deus. Você tem que discernir quando é Deus e quando não é Deus. Esse é o primeiro ponto. Agora aqui tem um detalhe. Você só pode discernir a voz de Deus se você for acostumado com a voz dele. E isso aqui só se consegue de duas formas. Orando e tendo intimidade. Porque se você não orar e não tiver intimidade, qualquer voz você não vai saber se é de Deus ou se não é de Deus. Jesus disse, os que são do meu rebanho, as minhas ovelhas, elas escutam a minha voz e elas me seguem. Por quê? Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Se nós apagarmos essas luzes todas aqui da igreja, ficar tudo escuro, e o teu filho gritar aqui dentro chamando, mamãe, só tem uma pessoa que vai identificar aquela voz. Você, porque você é mãe dela. Você conhece a voz do seu filho até no escuro. Por quê? Porque você é íntimo dele. Se você for íntimo do Senhor, quando ele falar, você vai entender e vai saber que é ele. E vai conseguir discernir entre o que é voz de Deus e o que não é voz de Deus. Como é que o diabo faz? Tudo que você quiser saber, querido, na Bíblia, independente do que for, o que você quiser saber na Bíblia, você tem um exemplo. Pode seguir esse exemplo que você não erra. Não erra. Que exemplo é esse? Jesus. Qualquer coisa que você tiver dúvida, olhe o exemplo de Jesus. Olhe para Cristo, porque é certo. Você não vai errar. Aquele que é a ovelha de Jesus, segue o pastor. Olhe para Jesus, siga Jesus e você não tem perigo de errar. Então, se o diabo está com conversa comigo, está falando alguma coisa para mim, qual é o exemplo que eu tenho aqui maior? É o exemplo de quando o diabo chegou e foi tentar Jesus. Nesse exemplo, eu vou te dar aqui
3 sugestões para que você proceda dessa forma. Quando alguma palavra vier tentar roubar a verdade que Deus colocou no teu coração. Primeira coisa que o diabo falou quando chegou para Jesus, no deserto, para tentar Jesus, ele diz assim, ó, se tu és filho de Deus, não foi isso? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Né? Qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão vive o homem, mas de toda, olha aqui, ó, de toda palavra que sai da boca de Deus. De toda palavra que sai da boca de Deus. Anota aí o primeiro. O Filho de Deus, ele vive pela a palavra que sai da boca de Deus. Se é palavra de Deus, é para o Filho. Não tem como errar. Então você tem uma coisa aqui só. Você tem que conhecer a palavra de Deus para poder você identificar que é a palavra de Deus. Porque o crente, o Filho de Deus, ele vive pela palavra de Deus. Não tem como errar. O diabo continuou. Levou ele lá para o pináculo, né, para o lugar alto lá, e disse assim, ó, te lança daqui, porque a palavra diz que o Senhor vai te mandar anjos e não vai te deixar cair. Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Também, porque o diabo atacou ele, querido, com a palavra, dizendo que estava escrito, aqui não era mentira, estava escrito na palavra. Mas o que é especialidade do diabo? Distorcer a palavra. Preste atenção, muito bem, no contexto do que está sendo dito, porque ele pode utilizar a palavra de Deus e distorcer a palavra. O caso mais bizarro que eu vi na minha vida foi daquele pastor que a palavra dizia, pega a mulher do teu irmão adúltera, e ele entendeu, pega a mulher do teu irmão e adultera. Irmão, isso só pode ser o diabo, porque para o cara entender um negócio desse jeito, eu pensei que era piada, mas foi verdade. E pastor, pega a mulher do teu irmão e adultera. Querido, distorceu assim de uma forma grosseira. Mas nem sempre vai ser de forma grosseira, vai ser de forma sutil. E aí você tem que ter intimidade com o Senhor para perceber que, apesar de ser palavra de Deus, você tem que ver o contexto, porque pode estar sendo distorcida. O diabo disse, te lança, porque a palavra diz que os anjos vão te pegar no braço e não vão deixar tu cair. Aí o Senhor Jesus diz assim, é verdade, mas a palavra também diz, não tentará ao Senhor teu Deus. Tentar aqui é por a prova. Por a prova. Mas não é por a prova aquela que o Gideão fez. Que o Gideão fez prova, disse, ó, chove aqui, chove ali, e o Senhor fez de acordo com o Gideão disse. Não é isso aqui. Não é essa prova. Essa por a prova está num sentido, sabe de quê, querido? De você não crer. De incredulidade. De incredulidade. O Senhor Jesus tinha certeza, que o Senhor mandaria de fato os anjos para ele. Mas quem é que estava falando para ele pular? Era Deus? Era o diabo. Discirna quem fala. Discirna a voz de quem está falando. Discirna o propósito de quem está dizendo. E aí você não erra. E não ponha à prova aquilo que foi dito para você pelo Senhor. O Senhor lhe deu uma palavra? Então creia ela. Não descreia dela. Se mantenha firme na palavra do Senhor, porque o crente, o Filho de Deus, ele vive pela palavra de Deus. Terceira coisa. Prostra-te aos meus pés, e eu te darei todos os reinos da terra. O diabo disse para Jesus. Foi isso que ele disse? Prostra-te aos meus pés, e eu te darei todos os reinos da terra.
Prostrar é adorar, né? Prostrar é uma figura de adoração. O diabo queria o quê? Queria que o Senhor se prostrasse aos pés dele e o adorasse. E a palavra do Senhor Jesus foi: só ao Senhor eu presto adoração. 3 coisas para você saber. Só ao Senhor você deve prestar adoração. Agora, vamos trazer isso aqui para uma realidade nossa. Adoração é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Tudo aquilo que você colocar no lugar de Deus, aquilo tomou teu coração, virou o teu tesouro e tu passou a adorar. Então o diabo pode não chegar para você e dizer assim, ó, se prostra aos meus pés, Felipe, que eu vou te dar tudo que tu quiser. Muito dinheiro, tudo que você quiser. Se prostra aos meus pés. Pode ser que ele não chegue assim, mas pode ser que ele coloque algo para o Felipe que ele passa a conseguir tocar o coração dele. Muda a forma dele ver as coisas. O olho dele começa a brilhar mais para outras coisas do que para as coisas do Senhor. E aqui vai chegar um ponto em que ele vai deixando as coisas de Deus por aquilo. Isso é idolatria. Idolatria, colocar qualquer outra coisa no lugar do Senhor. Isso é uma forma de você adorar. E aqui pode estar qualquer coisa. Pode estar o dinheiro, pode estar diversas coisas. Mas a palavra do Senhor para o diabo é: só ao Senhor eu presto adoração. Então tenha isso firme, para você não errar. O seu coração tem que ter, em primeiro lugar, as coisas do Senhor. Independente do que lhe for oferecido. Não se pode perder no coração do Filho de Deus, do crente, o lugar de adoração ao Senhor. Eu posso ter o que é lícito, mas o que é lícito não pode, de forma alguma, roubar o lugar que eu tenho, o Senhor no meu coração. Entendido isso? Se você tiver firmado isso, querido, toda conversa do diabo que ele vier no teu ouvido, você vai resistir a ele. Porque a palavra diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E como é que eu resisto ao diabo? Com a palavra. Jesus resistiu ao diabo com o quê? Com a palavra. Mas não é só falando a palavra, é falando e praticando a palavra. O diabo não vai achar em você oportunidade para fazer ser manifesto na sua vida o que ele quer. E saiba de uma coisa, o diabo ele é oportunista. Ele vai esperar o melhor momento para fazer isso. Ele não tem problema de esperar. Ele vai ficar te observando. A palavra diz que ele está ao teu derredor, te observando. Quando ele te pegar no momento mais fraco, de fraqueza, ele sabe qual é o teu ponto fraco, ele vai dar o laço. Querido, esses dias tem acontecido comigo algumas coisas, né? Boas e algumas também não boas, ruins. Eu troquei de casa, saí de uma casa pequena para uma casa maior. Bênção de Deus, né? A casa era longe, minhas perninhas não estavam aguentando trazer minha mulher de lá para cá, de ir para lá, para cá, para lá. Se bem que eu estava ficando até com as pernas legais, mas não estava aguentando esse rojão. Porque uma coisa é você vir de dia, a gente vem muito para cá, para Maracanã, inclusive para as coisas da igreja, né? Uma coisa é você vir de noite, outra coisa é você vir no sol, de 2 horas, de meio-dia. Hã? Bicicleta, gente, estou falando de bicicleta. Levando minha mulher aonde? Na Monark. Monark, bicicleta de macho. E a única coisa boa que acontecia é que a minha mulher me elogiava direto. Eu na Monark com ela, vindo lá da Pacatuba, viu? Ali do Mãe Rainha, do condomínio Boa Vizinhança. Vindo com ela, disse, só tu mesmo para me levar. Só tu mesmo consegue subir esses montes comigo. Essa parte estava boa, né? Essa parte estava boa. Mas estava cansativo, querido.
Então eu comprei uma motozinha. Bênção? Bênção. Agora presta atenção na história. Eu estava em casa sem fazer, eu sou eletricista, para quem não sabe, se tiver algum problema elétrico na sua casa, ó, tudo que você vê aqui de elétrica foi eu que fiz. Propaganda na hora do culto. A moto. Bênção. Na primeira semana que eu comprei a moto, do nada, dia do celebre. Gente, aquele dia do celebre para mim foi complicadíssimo. A moto ficava morrendo o tempo todo e não queria pegar. Moto nova, zero. E não queria pegar. E eu me irritando com aquilo. Cheguei no celebre com o espírito totalmente desconectado, de tanta raiva que eu passei durante o sábado todo com essa moto. E eu, desconectado, né? É a moto, né? Beleza. Fui lá, ajeitei a moto, ficou beleza. Estava em casa sem serviço elétrico, aí eu disse assim, vou usar a moto para fazer entrega. Falei com a mulher, cunhada dela, vai lá, dá certo, arranjo para tu. Eu fui fazer, me tornei um motoboy. Os meninos lá, tudo é o Gabriel do Grau, não sei quem do Grau, eles estavam me chamando Coroa do Grau. Aí estava eu lá fazendo, presta atenção, fazendo as entregas, né? Passei 3 dias fazendo entrega. No terceiro dia, eu fui guardar, já estava na hora de eu ir embora, a moto no sol, fazia tempo que a moto estava no sol, eu disse, não, vou colocar ela na sombra para eu poder ir para casa com o banco mais frio. Peguei, subi o canteiro central para guardar a moto, parei a moto, quando eu fui tirar a marcha, acho que estava na segunda, foi tão ligeiro que eu não sei nem o que aconteceu, mas eu fui tirar a marcha da segunda para a primeira, essa moto deu grau, meu irmão. Lá vai a moto para um lado e eu para o outro. Eu deitado assim, ó, de cara no chão. E eu pensando, meu Deus, que foi isso? Estirado. Fui jogado lá em cima dos tijolos. Machuquei a mão, minha mão está inchada até agora, está melhorando agora. Sim, eu fiquei com essa brincadeira que eu era o Coroa do Grau. Se manifestou na minha vida. Você vê o que você fala, cuidado com o que você fala. Se manifesta na sua vida. Só que o problema é que o Coroa do Grau não sabia dar o grau, né? Aí, machuquei minha mão, quase não consigo chegar em casa com a mão doendo. Quebrou a manete da moto. Nova. Fui ajeitar a moto, gastei mais dinheiro para ajeitar a moto do que eu tinha ganhado nos 3 dias. Eu me lembrei, querido, de uma palavra que a irmã Vládia me disse aqui. No dia de Santa Ceia. Ela chegou toda tímida e disse assim, irmão Oswaldo, eu estava em casa, o senhor me falou uma coisa, as pessoas têm às vezes medo de falar comigo, eu imagino que o pastor, né? Tem medo de falar comigo. Aí ela, porque eu disse assim, é o irmão Oswaldo, grande coisa. Deus falou com ela e ela é o irmão Oswaldo. E o que é que o senhor tinha falado com ela? Espírito de morte. A respeito de espírito de morte. E eu disse, irmã, se o Senhor falou contigo, ora. Independente. Porque quando o Senhor fala alguma coisa com alguém a respeito de alguém, o que é que ele está querendo? Livramento. Está querendo livrar. Ela foi e orou por mim, orou pela Selma e a gente foi embora. Isso foi antes dessas coisas que eu estou relatando aqui para você, da queda. Né? Consertei a moto. Fui para casa. Beleza, eu gastei um dinheiro, mas pelo menos a moto está consertada. O Davi vai me visitar e diz, pai, me prestou a moto para eu ir lá na academia com a Milena. O Davi pega a moto e vai sair. Quando ele vai sair na moto, ele volta. Eu disse, que foi, Davi? Pai, o senhor está vendo que essa moto está sem freio no pé? Eu disse, que história é essa? A gente foi olhar o varão do pedal traseiro, estava solto. Sem freio. Detalhe, eu passei uns 2 dias para ir ajeitar a parte do freio da mão, ou seja, eu estava andando só com o freio do pé. Quando foi que esse pedal ficou sem freio? Eu não sei. Eu cheguei em casa e o Davi, assim que foi sair, percebeu que estava sem freio e eu mesmo botei umas porquinhas lá, regulei, agora também estou virando até mecânico e ajustei. Mas o que é que eu estou querendo dizer aqui, querido? Proteção. Deus me protegeu, porque
O que o diabo queria fazer comigo era me matar. Se ele me matasse naqueles dias lá, você não estava recebendo essa palavra que você está recebendo hoje aqui, não. Mas o Senhor me protegeu, eu estou aqui para dizer, dê crédito à nossa pregação. Dê crédito à nossa pregação. Para que ela seja manifesta na sua vida. Só para finalizar. Tem alguém grávida aqui? Grávida? Tem alguma grávida aqui? Cadê tu, Jéssica? Tá na salinha? Não tem nenhuma fora a Jéssica? Nenhuma grávida hoje? Eu só queria fazer aqui, querido, para a gente finalizar, o que Deus me falou. Ele me falou a respeito de esperar, de crer, de esperar. E a figura que ele trouxe à minha cabeça a respeito de esperar é uma mulher grávida. É a segunda vez que ele fala a respeito disso. Vem cá, Jéssica. Segura a meninazinha aí. Eu gosto de ser didático. Fica aqui, Jéssica. A Jéssica dá maior valor assim, essas coisas. Olha a barriguinha, passa a mão aí. Dá para ver a barriguinha? Pronto. O Senhor disse, a respeito de esperar, é como uma mulher grávida. Eu pergunto a vocês, existe alguma dúvida que aqui dentro desta barriguinha existe um bebê? Hã? Nenhuma dúvida. Vocês sabem que ele vai nascer. Não há dúvida sobre isso, né? Não. Pois o Senhor disse que esperar no Senhor é ter esperança. A palavra esperar vem de ter esperança. É como uma mulher gestante. É uma gestação. O que foi que o Senhor disse para você? Qual a palavra que Ele deu para você? Está sendo gerado. Mas como o bebê da barriga da mulher tem um tempo para nascer. Esse bebê ele pode nascer de 5 meses? De 8? Não, mas é o ideal? Por que não é ideal? O ideal é com quantos meses? Com 9. Por quê? Porque com 9 meses ele vai estar perfeito. Se você crê na palavra do Senhor, continue crendo, independente das circunstâncias, porque está sendo gerado, mas tem um tempo certo para que quando for gerado, quando nascer, ser perfeito. Você consegue compreender isso? Tudo que o Senhor falou para você, se você crer, vai ser manifesto. Mas tem um tempo que está sendo gerado, para que quando nascer, seja perfeito. Não desanime na palavra que o Senhor lhe deu, porque vai nascer, mas vai nascer no tempo certo, para que seja perfeito. Do que é que nós estamos falando hoje? Nós estamos falando para crer na pregação do Senhor, porque se eu crer na palavra do Senhor, vai ser manifesto na minha vida. Manifesto na minha vida. Só para terminar, Hebreus 11, o texto clássico da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ainda não viu, mas está sendo gerado. E vai nascer. Perfeito. Aleluia. Muito obrigado.